Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula, onde nós vamos discutir um pouquinho as teorias propostas por um naturalista chamado Lamarck, além de rever algumas coisas que nós vimos na aula anterior. Antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês pegassem o caderno, pegassem a caneta, os materiais, organizassem o espaço de vocês e não esqueçam, aqueles que têm acesso aos aplicativos, vão lá e já garantam a sua presença. Mas aqueles que não fizeram isso ainda, é muito simples, gente. Vão até a escola de vocês, que lá tem uma equipe que vai dar todo o suporte para vocês entrarem. Eu vou iniciar com uma reflexão que eu sempre tenho feito. A educação no nosso país é a principal ferramenta de mobilidade social. Ela transformou a minha vida e pode transformar a vida de vocês também. Vamos estudar? Vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Bom, o que nós preparamos hoje para vocês é falarmos um pouquinho sobre a teoria de Lamarck, mas antes de chegarmos à teoria de Lamarck, nós vamos novamente debater o que é que as pessoas, o que a sociedade, antigamente, entendia sobre a origem, a evolução dos seres vivos, e principalmente em um planeta que estava em constante transformação. Para isso, gente, e antes disso, aliás, nós vamos debater algumas coisinhas aqui. A respeito da ciência. Eu também tenho interesse que vocês, para além de saberem, de identificarem essas construções do conhecimento, eu gostaria também que vocês entendessem que a ciência é uma construção humana, tá certo? Quando eu falo em ciência como construção humana, eu falo de uma ciência que é construída por mulheres, por homens, por negros, por brancos, por independente da religião. Hoje, por exemplo, nesse momento, existem milhares de pessoas que estão lá em laboratórios tentando descobrir a cura para doenças como essa doença que nós estamos enfrentando, aí, o Covid-19. Eles são seres humanos antes do gênero, da classe social, de qualquer outra questão. Então, a ciência é uma construção humana. E eu trouxe para vocês hoje, mais uma vez, a figura de uma pessoa a qual eu tenho muito respeito, a Marie Curie. Né? Quem foi a Marie Curie, lembram? A Marie Curie foi e é considerada ainda a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas do conhecimento, em 2 áreas diferentes do conhecimento. Ela ganhou um prêmio Nobel em física e ganhou um prêmio Nobel também em química. O prêmio Nobel que ela ganhou está relacionado à radioatividade. Acima ali, eu tenho a Irene Curie, é a sua filha, que também esteve com a Marie Curie em 1926, aqui em visita por 45 dias no Brasil. Essas 2 mulheres eu trouxe hoje para mostrar para vocês que a ciência é uma construção humana. Ninguém disse que a ciência é uma construção masculina, que é só de homens. E o que a gente vê na história é a presença maciça dos homens. Por quê? Porque nós sabemos que em um determinado momento a sociedade foi extremamente machista. A sociedade excluiu as mulheres desse processo. Imagine vocês então como que era o processo da construção da ciência. Então essas mulheres foram desbravadoras e por esse motivo merecem todo o nosso respeito. Não esqueçam, gente, a ciência é uma construção humana para os seres humanos, beleza? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas correntes de pensamento. Alguns filósofos contemporâneos chamam isso de estilos de pensamento. Eu citei alguns aqui para vocês verem. Criacionismo, fixismo, catastrofismo e o transformismo, também podendo ser chamado de evolucionismo. Lembrando que o criacionismo, o fixismo e o catastrofismo são estilos de pensamentos discutidos na aula anterior. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses pensamentos, esses estilos, eu peço a gentileza de fazer uma revisão lá na aula anterior. Hoje eu vou revisar alguma coisinha porque é fundamental para que a gente possa entender as teorias do Lamarck. Tá bom, gente? Vamos lá, iniciando aqui então. Eu inicio chamando vocês para uma reflexão. E essa reflexão eu gostaria que vocês fizessem em cima das 2 analogias que eu trouxe hoje. Eu trouxe aqui, pessoal, imagens, analogias que demonstram um mesmo local, o planeta Terra. Mas aqui à direita eu tenho o planeta Terra primitivo,
À esquerda, o planeta Terra já com os seus 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. O que a ciência diz sobre o planeta nessas duas condições? Bom, primeiro vamos antes da ciência falar, o que nós vemos no planeta hoje? Hoje nós vemos uma grande variedade de seres vivos, posso chamar de uma grande biodiversidade. E também observamos que, para que essa grande biodiversidade se estabeleça no planeta Terra atualmente, essa grande quantidade de seres vivos vão precisar de condições. Essas condições, pessoal, nós vamos chamar de fatores físicos e fatores químicos. Quem são os fatores químicos hoje, presentes hoje no nosso planeta, que proporcionam condições à vida? Vou citar alguns. O gás oxigênio, o gás carbônico, o gás ozônio, a substância água. Então, esses compostos, moléculas químicas, nós vamos chamar de fatores químicos. Eles são fundamentais para a vida atual. Fatores físicos. Fatores físicos, vou citar aqui a luz. Imagine, sem a luz, como é que os vegetais realizariam a fotossíntese? Outro fator físico, a temperatura. Então, a temperatura média do nosso planeta, aí, cerca de 20, 25 graus Celsius, ela só é possível graças a esses gases que eu citei anteriormente. Então, essa temperatura adequada à vida, ela é fundamental. Então, é um fator físico importante. Aí eu digo para vocês o seguinte, esses fatores que eu citei agora estão presentes na Terra, no planeta Terra, que hoje tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte, o planeta sempre teve essas características? Desde a origem dele, lá na grande explosão, ele sempre teve a atmosfera como está? A água no estado sólido, líquido e gasoso sempre se fez presente no nosso planeta desde lá? Né? Como que era a crosta terrestre? Vocês conseguem imaginar como que seria o solo do planeta assim que ele se formou? Outra questão, e a biodiversidade? Os seres vivos que nós tínhamos no planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás eram os mesmos que nós temos hoje? Então, pessoal, são perguntas que o homem faz desde o início da sua história, da história da humanidade. Só que hoje é mais fácil de nós interpretarmos isso mediante todas as tecnologias que nós temos hoje. Mediante todo esse acumulado de conhecimentos científicos que nós temos. E mediante também os fatores sociais, que eu já vou explicar depois no que isso aí contribui para que a gente pudesse elevar uma teoria que nos explicasse melhor isso. Então eu digo para vocês, não, a ciência mostra, as teorias científicas mais aceitas, mostram que o nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, a Terra primitiva, não dispunha de condições suficientes para a formação da vida, para abrigar a vida. Como que era o nosso planeta 4,5 bilhões de anos? Então eu preciso ver aqui, ó, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Isso aqui vocês viram lá no sétimo ano. Litosfera é a parte terrestre. Como que era a parte terrestre do planeta Terra primitivo? Olha, eu trouxe uma analogia aqui que mostra um vulcão em erupção. É bem isso que eu quero que vocês entendam. Naquela época, 4,5 bilhões de anos, nós tínhamos muitos vulcões em erupção, vulcões ativos. Então, o solo predominante era um solo magmático, extrusivo, rochas magmáticas. Vocês já imaginaram um vegetal se desenvolvendo numa rocha magmática? Segundo, hidrosfera, a parte líquida, a parte de água do nosso planeta. A água do nosso planeta, por ele ser tão quente, só existia em estado gasoso. Aí você já pode excluir um monte de ser vivo que não poderia ter sobrevivido a essa condição. A atmosfera é mais evidente. A atmosfera terrestre atual é formada por várias camadas. Nós temos, como eu falei, o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás ozônio, o hidrogênio, o nitrogênio. Mas há 4,5 bilhões de anos, gente, essa atmosfera primitiva era formada basicamente por amônia, por metano, por hidrogênio e a água no estado gasoso. Pois bem, mas isso há 4,5 bilhões de anos. Desde 4,5 bilhões de anos para cá, o nosso planeta tem passado por sucessivas transformações.
por sucessivas transformações que têm garantido ao nosso planeta uma condição diferente do que ela tinha quando se formou há 4,5 bilhões de anos. Uma das primeiras transformações que ocorreram foi o resfriamento do planeta. Graças a esse resfriamento, o que aconteceu? Aquela água toda que estava em estado gasoso acabou condensando e formando e descendo em forma de precipitação, formando chuvas torrenciais que deram origem lá a rios, lagos, mares e oceanos. A terra mais resfriada, ou seja, a terra com uma temperatura menos elevada, e através dessas chuvas, contribuíram também, por exemplo, as nuvens lá geravam seus raios, né? Esses raios batiam sobre aquela atmosfera, juntavam todos aqueles elementos químicos, formavam novas moléculas, como por exemplo os aminoácidos, que se uniram e formaram as proteínas, que se uniram à água e formaram os conservados. Enfim, é uma história toda, né, que a ciência explica, mas a grosso modo, o planeta Terra, desde 4,5 bilhões de anos, passa por transformações químicas, físicas e biológicas, a fim de que pudesse ter condições para que o primeiro ser vivo se manifestasse. E essa própria ciência, essas próprias teorias afirmam que o primeiro ser vivo no planeta Terra surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Isso quer dizer o seguinte, que se a Terra tem 4,5 bilhões de anos e o primeiro ser vivo só surgiu 3,5 bilhões de anos depois, isso quer dizer que a Terra precisou de 1 bilhão de anos, precisou se modificar num período que demorou 1 bilhão de anos para que ela pudesse receber o primeiro ser vivo e um ser muito simples. Então, gente, essa teoria, esses pensamentos que nós temos hoje, nem sempre foram aceitos pela sociedade. Aí eu volto ao fixismo, ao criacionismo. Estilos de pensamentos que duraram muito tempo na sociedade. Muito tempo, quase 2.000 anos, para vocês terem uma ideia. E esse estilo de pensamento considerava que os seres vivos no nosso planeta eram imutáveis. Por favor, guardem essa palavra. O fixismo é um estilo de pensamento que considerava que os seres vivos eram imutáveis, ou seja, nunca sofreram transformações, que da forma como o planeta foi formado, eles surgiram e passaram todo esse tempo sem se transformar. Só existia uma coisa que poderia transformar, para o fixismo, só uma coisa que poderia transformar os seres vivos. Era o catastrofismo, ou seja, era uma catástrofe. Eles entendiam assim, que por ação de um tsunami, de um maremoto, de um terremoto, só através de uma catástrofe, os seres vivos teriam a capacidade de se transformar, de evoluir, passarem de um estágio para o outro, né? Só assim que o que o fixismo entendia. Eu trouxe duas imagens aqui, e a imagem acima, ela é muito pragmática, e é muito interessante também. A imagem acima é a imagem de um quadro, de um pintor italiano, no qual ele pintou alguns personagens filosóficos. Os dois personagens centrais que vocês estão vendo ali de vermelho e azul, um é o Platão, outro é o Aristóteles. Esses dois são filósofos, foram filósofos antigos. Esses dois filósofos, principalmente o Aristóteles, foi um que defendeu muito a ideia do fixismo. Para o Aristóteles, os seres vivos eram imutáveis, não sofreriam modificações. O pensamento de Aristóteles e de Platão, ele permaneceu muito tempo na nossa sociedade, principalmente entre o século V e o século XV. Do século V ao século XV, gente, é o período que a gente chama de Idade Média. Esse período foi um período em que a igreja, o criacionismo estava muito forte, né? Qualquer tipo de ideia que fosse contra a ideia da formação dos seres vivos a partir de um ser superior, era condenada, tá certo? Então, o criacionismo, ele contribuiu para o fixismo, assim como o fixismo contribuiu para o criacionismo. Mas digo para vocês, até o século XV, porque a partir do século XV, essas ideias começaram a perder força. Era esperado o momento
em que as pessoas poderiam falar de outros conteúdos, de outros conceitos e não irem à morte, não serem queimados nem enforcados. Era esperado esse momento em que o homem pudesse ter mais liberdade para pesquisar e dizer outras coisas que não o que era defendido por esses filósofos e religiosos. Voltando aqui, essa aqui é uma escala, a escala proposta pelos fixistas, né? Os fixistas, então, mostravam que os seres não sofriam modificações, que eles estavam todos no mesmo nível, aqui essa escala do mais simples ao mais complexo, e que só uma catástrofe poderia transformar, provocar alterações nessas espécies. Mas, como eu acabei de falar, a partir do século XV, num período que nós chamamos de Renascimento e depois a Idade da Ciência Moderna, a Idade Moderna, nós tivemos mais liberdade, os homens tiveram mais liberdade para desenvolver outros estilos de pensamento. Um que ganhava força a partir do século XVIII era o evolucionismo, onde que no evolucionismo os homens entendiam que os seres eram mutáveis, as espécies poderiam sofrer modificações e gerar outras espécies. Então, enquanto o fixismo entendia que os seres eram imutáveis, o evolucionismo, que era a nova ideia, acreditava o contrário, acreditava que os seres poderiam sofrer alterações e formar novas gerações, novas espécies. Tá bom? Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês, mediante o que eu falei. O que contribuiu para as mudanças no estilo de pensamento? Então nós acreditávamos no fixismo. Passamos a começar a entender o evolucionismo. O que contribuiu para que esse estilo de pensamento hoje ganhasse esse corpo, né, de uma ciência mais aceitável do que foi o fixismo? Quais foram as condições que nós observamos ao longo da história e que hoje se faz presente, que facilitou essa transformação? Vocês conseguem, gente, responder? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Quem correu lá nas aulas anteriores respondeu tranquilo. Mas não se preocupem, nos próximos slides aí nós vamos chegar a essa resposta. Eu vou lançar mais um desafio para vocês. Olha lá, ó. Eu gostaria que vocês respondessem a esse quiz. Na antiguidade, havia uma ideia bastante difundida de que as espécies que hoje habitam o planeta já o habitavam quando ele surgiu. De acordo com essa linha de raciocínio, as espécies não sofreram modificações através do tempo. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome dessa teoria. Será que é o evolucionismo, o darwinismo, o lamarckismo ou o fixismo? Agora é com vocês.
E aí, pessoal? Então, olha lá, ó. Quem respondeu a alternativa D respondeu certo. É o fixismo, lembram? É essa teoria que dizia que os seres vivos não eram imutáveis, não sofreram modificações ao longo do tempo. Mas vamos lá. Eu lancei uma pergunta nos slides anteriores. Eu gostaria de saber quais foram as condições criadas pelo homem para responder a esta questão, o evolucionismo, né? Porque se nós entendemos que sim, os seres vivos sofreram alterações ao longo do tempo, assim como o planeta Terra, como é que nós temos essas evidências? Então, nós temos essas evidências principalmente a partir de três mecanismos, três áreas do conhecimento criadas pelo homem. A primeira delas, o estudo dos fósseis. Já foi falado também em aulas anteriores. O estudo dos fósseis, inclusive aqui eu trouxe o fóssil, seria o fóssil mais antigo das Américas, a Luzia. Esse fóssil aqui estava no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né? Sofreu com aquele incêndio em 2018. Esse fóssil aqui data de mais ou menos 2.500 a 12.500 a 13.000 anos. É um dos fósseis mais antigos, é o fóssil mais antigo das Américas, mas não é o fóssil mais antigo encontrado pelo homem. Em 1970, o Australopithecus, ele remonta uma idade fóssil de aproximadamente 3,2 milhões de anos. Mas por que é importante, gente, o estudo dos fósseis? Porque ele mostra, o estudo desses vestígios, mostram seres que hoje não fazem parte do nosso cotidiano, então logo eles existiram, né? É o caso, por exemplo, dos grandes répteis, né? Dos dinossauros. Então, os estudos dos fósseis é muito importante. O segundo é o estudo das semelhanças anatômicas. Então, aqui eu tenho algumas imagens que mostram rapidamente essa linha de pensamento. O homem descobriu, né? Os cientistas descobriram que algumas espécies tinham semelhanças anatômicas e essas semelhanças anatômicas chegavam até a fase embriológica. Então, o início da embriologia, para algumas espécies, elas são semelhantes. Eu citei alguns aqui, ó. A cobra, a galinha, o gambá, o gato, o morcego, o ser humano. Se vocês analisarem, o início do período embriológico, ele é muito parecido entre todos eles. Quando nós temos formação embrionária parecida e órgãos também parecidos, nós chamamos esses de órgãos homólogos. Homólogos, homo quer dizer igual. Então eu tenho aqui, pessoal, ó, órgãos iguais de seres que têm formação embrionária semelhante. Esses são os órgãos homólogos. E isso nos mostra, através dos órgãos homólogos, que provavelmente nós tivemos um ancestral comum. Tá certo? Vamos lá. O outro são os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que não têm finalidade. A princípio, não tem finalidade dentro do organismo. Nós temos alguns órgãos vestigiais. Eu trouxe, por exemplo, o apêndice. Não existe uma função tão específica assim para o apêndice no ser humano. Mas, porém, para o intestino do coelho, ele é muito importante. Porque o apêndice para o coelho é aquele órgão que vai produzir enzimas no qual vai ajudá-lo a dissolver esses vegetais. Ele é um ser herbívoro. Isso nos leva a crer que se nós também temos um apêndice, que em algum momento na história da nossa formação, nós usamos esse apêndice. E é verdade. Os nossos antepassados, lá há 2, 3 milhões de anos, os homens que vieram antes da gente eram homens que tinham uma alimentação predominantemente herbívora. Beleza? Então, através disso. Só faltava uma coisa. Só faltava sistematizar esse conhecimento. O evolucionismo. Então, sistematizar, organizar. Até que veio uma pessoa com esse propósito. Jean-Baptiste Lamarck, um francês, que veio com o propósito de organizar toda essa questão do evolucionismo. O Jean-Baptiste Lamarck, eu trouxe algumas informações dele, ele era criacionista e fixista, ou seja, ele era muito religioso e acreditava que os seres vivos não sofriam modificações ao longo do tempo. Porém, aos 40 anos de idade, por volta ali de 1808, ele teve acesso, contato com estudos de conchas fossilizadas, de moluscos. E ao estudar os moluscos,
ele chegou à conclusão de que as espécies deveriam evoluir ao longo do tempo. Estudando os fósseis de moluscos, ele chegou à conclusão que poderia sim existir o evolucionismo. Gente, Lamarck prestou uma contribuição muito grande para a ciência, ao sistematizá-la e ao divulgar, através das suas pesquisas, que o evolucionismo era possível. Veja, nós estamos saindo de um fixista religioso, passando por uma ideia que não fazia parte desse estilo de pensamento. Eu vou passar agora para vocês mais um exercício. Olha lá, quais as diferenças entre o fixismo e o evolucionismo? Esses foram pontos centrais da nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês. Aguardo.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Lembrem, o fixismo e o evolucionismo foram um ponto central da nossa aula de hoje. Olha a resposta lá, esperada. O fixismo pregava que as espécies eram imutáveis. Já o evolucionismo pregava que as espécies sofrem modificações com o passar do tempo. Pois bem, gente, ficamos por aqui. Eu convido vocês a participarem da próxima aula, porque eu tenho mais coisas para falar sobre o Lamarck. Hoje, na verdade, eu só apresentei ele para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver quais foram as contribuições dele para o evolucionismo. Beleza? Um abraço.